dieta para baixar a sua pressão arterial e ajudar no emagrecimento. É isso que eu vou compartilhar com você agora, porque eu sei que tem muita gente que sofre com a pressão alta, que é um problemão. Porém, muita gente acredita que só vai resolver o problema da pressão alta tomando medicamento. Saiba que não. A sua alimentação, o seu estilo de vida afeta muito enquanto a sua pressão sobe, quanto a sua pressão desce. Então, tudo que eu vou compartilhar aqui com você agora são alimentos, são refeições para você fazer para ajudar a baixar a pressão arterial naturalmente, sem o uso de medicamento. E, claro, né, como aqui eu ajudo mulheres que querem emagrecer sem sofrer, também são alimentos e refeições que vão te ajudar consequentemente no processo de emagrecimento, tá? Então, saiba, você que tem pressão alta, eu quero que você entenda duas coisas basicamente. Primeira, não se apoie apenas no consumo de medicamento para baixar sua pressão. Você pode, sim, né, vai no seu médico e tal, você pode e deve utilizar num certo momento o uso de medicamento, se você não tá conseguindo baixar naturalmente, mas fique atenta, porque se você aplicar exatamente o que eu vou te ensinar agora, a sua pressão ela vai começar a baixar. Tá, ela vai começar a baixar. E aí, provavelmente, fique atenta para ir no seu médico novamente, porque provavelmente você vai começar a baixar a dose do remédio. E vai chegar um momento que a sua pressão vai estar tão equilibrada que você não vai mais precisar usar esse medicamento. Então, fique atenta conforme você for aplicando o que eu vou te ensinar aqui hoje. Fique atenta na sua pressão, porque provavelmente você vai se livrar desse medicamento contínuo que ninguém merece, né, gente? E não precisa usar medicamento, principalmente para baixar a pressão. Eu sei que parece algo complexo, mas não é. Você vai ver que é algo simples e que você pode fazer com o que eu vou te falar aqui agora, tá bom? Vamos lá, então. Só lembrando vocês, gente, vocês sabem que toda segunda, quarta e sexta eu faço encontros ao vivo aqui, né? Toda segunda, quarta e sexta de manhã eu faço aulas ao vivo. Normalmente as aulas, elas acontecem mais cedo, 9h30, 10 horas. Hoje eu me atrasei um pouquinho, quis ir na academia antes. E aí acabou que tá sendo às 11 horas, mas tá acontecendo, o importante é acontecer, tá? Então sempre fique atenta aqui, você pode assistir ao vivo, você pode assistir a gravação que eu sempre deixo salva aqui pra você ver, tá? Vamos lá. Gente, por que a pressão eleva? Por que a gente aumenta a pressão arterial? Basicamente porque os nossos vasos sanguíneos, eles ficam contraídos. Então, quando há uma contração nos nossos vasos, acaba aumentando a nossa pressão arterial. Por que contrai os vasos? Alguns fatores. Estresse, ansiedade, mas principalmente alimentação rica em sódio, alimentação rica em alimentos inflamatórios, que vai aumentar a inflamação do corpo, logo vai contrair mais os vasos, vai aumentar a pressão. Obesidade, então excesso de peso, não só obesidade, mas excesso de peso, né? Um sobrepeso aí também faz com que a gente contraia mais os nossos vasos sanguíneos e automaticamente a gente também eleve, acabe aumentando a pressão arterial. E tem uma outra coisa que também aumenta a pressão. Sabe o que é? Retenção de líquidos. Quando você tem um corpo que retém muito líquido e você não consegue mandar embora essa retenção de líquidos, os seus vasos sanguíneos, eles ficam mais contraídos. E isso faz com que a sua pressão arterial também acabe se elevando. Então, todos esses fatores podem ocasionar o aumento na pressão arterial. O que a gente tem que fazer, então? Evitar com que esses fatores aconteçam. A gente tem que evitar a retenção de líquidos, a nossa dieta tem que evitar o acúmulo de gordura, tem que ajudar a queimar gordura e não acumular. A nossa dieta tem que ser uma dieta que vai ajudar a desinflamar o nosso corpo e não inflamar, né? Então a gente vai agora, a partir de agora eu vou compartilhar com você alimentos, bebidas, refeições para você ajudar o seu corpo a ficar mais fluido, digamos assim, ter um sangue mais fluido, descontrair um pouquinho os seus vasos e a consequência disso é baixar a sua pressão naturalmente, tá? Então vamos lá, pega aí o caderno, sabe por quê? Porque se você pegar o caderno e a caneta, você vai anotar o que eu vou te falar. E aí, se você anotar, você não vai esquecer de nada. Você tem mais chance de aplicar. Então, não esqueça de anotar. Não fique confiando na sua mente. Eu falo pro Rafa aqui em casa, eu não confio na minha mente. Não, minha mente, ela me engana. Eu acho que eu vou lembrar das coisas, mas não vou lembrar. Então, anote, tá? Porque daí você não corre risco de deixar de fazer uma coisa importante. Primeira coisa, pra você que tem pressão alta, que assim, ó, você deveria já estar fazendo,
E eu vou falar assim, ó, bem mesmo sincera pra você. Não tem passar a mão na cabeça, não. Sabe por quê? Porque se você tá com pressão alta e não começar a se colocar como prioridade, sabe o que vai acontecer? O seu problema só vai piorar. E o problema fica sério, viu? Se você não controlar sua pressão, o problema começa a ficar muito sério. Então, se você já tá com a pressão alta, você já deveria estar fazendo isso, que é consumir 5 tipos de frutas e ou verduras ao longo do dia. Calma que eu não tô falando 5 frutas e 5 verduras. Tô falando 5 tipos de cada dos dois. Então, por exemplo, mas essas frutas e essas verduras, elas têm que ser mais diuréticas. Então, por que mais diuréticas? Porque vão ajudar a diminuir a retenção de líquidos, vão ajudar a deixar o sangue mais fluido, vão ajudar a baixar a pressão arterial. Então, por exemplo, o que é 5 tipos de frutas e verduras ao longo do dia, tá? No café da manhã, você pode colocar um tipo, uma fruta, né? Então, vamos supor um mamão. Vou colocar um mamão no café da manhã. No almoço, eu vou optar, anote isso se você tem pressão alta, folhas verdes escuras. Alface, rúcula, espinafre é perfeito. Até brócolis, repolho é maravilhoso para você que tem pressão alta, tá? Então, ó, no café da manhã você comeu mamão. Aí no almoço você comeu alface e brócolis. Ó, tá vendo como já foram 3 tipos? Faltam 2, mas você tem mais o lanche da tarde e o jantar. No lanche da tarde, você pode escolher o abacaxi, que é uma fruta perfeita para quem tem pressão alta. O abacaxi, ele é um poderoso diurético natural. Tanto a fruta do abacaxi, quanto o chá com a casca do abacaxi, tá? Vai te ajudar a baixar a pressão. Então, no lanche da tarde, você pode colocar ali uma rodela de abacaxi. No jantar, a gente tem que escolher mais um tipo, né? Café da manhã, mamão. Aí almoço, alface e brócolis, lanche da tarde, abacaxi. No jantar a gente pode colocar um repolho, certo? Então, você, neste dia, olha só que legal. Nesse dia, você deu pro seu corpo várias pitadinhas de nutrientes que vão ajudar na diurese do seu corpo, que vão ajudar seu corpo a eliminar a retenção de líquidos. Quando você elimina a retenção de líquidos, você ajuda a descontrair os seus vasos, ajuda a baixar a sua pressão. Fora que, quando você ajuda a diminuir a retenção de líquidos, você elimina do seu corpo, através do xixi, né, da urina, você elimina muita toxina. Toxinas essas que podem estar causando inflamação. E lembra que eu falei no início desse encontro? Inflamação é uma das coisas que aumenta muito a pressão arterial. Então, você fazendo isso ao longo do seu dia, tá? Você incluindo 5 tipos de frutas ou verduras ao longo do dia, você ajuda muito, muito, muito a baixar a pressão arterial. Então, eu vou só fazer aqui uma listinha pra você, as melhores, tá? Frutas e verduras pra você que tem pressão alta. Então, como eu falei, alface, rúcula, espinafre, repolho, abobrinha verde, brócolis, ó, vai anotando aí, rabanete, são mais diuréticos. Aí vamos, a couve, já falei couve é perfeito, tá? Agora vamos para as frutas. Frutas a gente tem o abacaxi, a maçã, que é excelente, a acerola, laranja, são frutas maravilhosas para quem tem pressão alta. Então você pode ali ir variando, você não precisa comer o que você não gosta, você vai encaixar na sua alimentação o que você mais gosta, mas tente encaixar pelo menos 5 tipos ao longo do dia, tá? Para te ajudar. E claro, né, gente, se você quer emagrecer, tudo que você encaixar na sua refeição tem que estar formando uma combinação de refeição emagrecedora. Então não é, vou comer uma laranja agora de estômago vazio. Você vai estar comendo um carboidrato, isso não vai ajudar seu metabolismo. Então encaixe essa laranja na combinação da refeição emagrecedora, tá? Depois, se você quer saber mais como funciona isso, é só clicar no link da minha bio que eu tenho uma aula que eu explico tudo detalhadamente, tá bom? Aí, o que acontece? Beleza, então uma coisa você já vai começar a fazer para ajudar, né, a diminuir a retenção, que vai descontrair um pouquinho os vasos, que vai ajudar a baixar a pressão. Beleza. Agora, não adianta você querer baixar a pressão se você tiver ainda com sobrepeso, né? Lembra que eu falei sobrepeso, gordura acumulada, faz a sua pressão arterial aumentar
é uma consequência, tá? Então a gente tem que ajudar o nosso corpo a baixar essa pressão, também baixando o peso, queimando gordura. Como que a gente faz isso? Como que a gente pode fazer isso? Uma das coisas que ajudam muito e que tem que estar na sua dieta para você ajudar seu corpo a diminuir gordura corporal e, como consequência, diminuir pressão arterial, é consumir proteínas de qualidade. Proteína de qualidade não é presunto, proteína de qualidade não é aqueles peito de frango empanado, proteína de qualidade não é salsicha, não é peito de peru, entendeu? Isso não é proteína de qualidade. Proteína de qualidade não é nem queijo, que tem profissionais que falam que você pode substituir o ovo pelo queijo. Não, você não pode, isso não é proteína de qualidade, tá? O que é proteína de qualidade, Dara? Ovo, carne, de preferência carnes mais magras. Então você pode comer uma sobrecoxa de frango, mas tire a pele, não coma a pele do frango, tá? Não é demonizar a pele do frango, não tem problema eventualmente você comer, mas todo dia vai ser mais caloria no seu dia, mais gordura, que pode acabar prejudicando um pouquinho o seu processo, né? Eu sempre falo assim pro Rafa que a gente tem que escolher com sabedoria as calorias que a gente vai comer. Porque, por exemplo, Dara, eu sempre tiro a pele do frango. É automático. Por quê? Porque eu não vejo tanta graça. Dara, eu sei que tem mulheres que adoram. Minha sogra, por exemplo, ama a casquinha, a pelezinha do frango. E tá tudo bem. Mas eu tiro. Por quê? Eu prefiro consumir essas calorias da pele do frango, sabe no quê? Um pedaço de bolo de chocolate depois do almoço. Num pedaço de torta de bolacha depois do almoço, sabe? Então, a gente tem que escolher com sabedoria as calorias que a gente vai consumir. Então, se você puder, evite a pele do frango, sabe? E consuma proteínas magras. Então, como eu falei, ovos, carne sem gordura. Se a carne tiver gordura, tenta tirar, não consuma ela com frequência, né? Evite fritura, evite fritar a carne. Sabe aquela coisa assim, a carne com muito molho. Pode consumir um pouquinho, mas tenta cuidar com a quantidade desse molho. Sabe que teve uma época que eu fiquei na minha mãe, a gente ficou lá quase um ano. Gente, minha mãe faz umas carnes de panela assim com os molhos e ela faz com banha de porco, né? Gente do céu, lá é uma tentação, assim, ó, só que tudo ela coloca molho. E aí, eu lembro que eu falei pro Rafa, só no almoço, aqui na mãe, eu tô consumindo mais caloria e gordura sem perceber. Porque é uma comida mais gorda, é muito mais saborosa, óbvio, mas é uma comida mais gorda, né? Porque tem mais banha. Não tem problema, eventualmente, não tem problema, né? Se você cuidar com a quantidade, que nem lá na minha mãe eu cuidava muito, porque eu sabia que era uma comida com mais gordura. Mas o problema é você tá querendo emagrecer e tá exagerando nisso, sabe? Tá exagerando no molho, tá exagerando na fritura, tá exagerando na gordurinha ao redor da carne. Isso vai afetar no seu resultado, né? E como consequência vai afetar também, você não vai ver a sua pressão baixar. Tá? Então não adianta ficar consumindo aí as verduras que eu falei e não tá cuidando com esse detalhe. Então a proteína, ela é importante e eu recomendo muito que você inclua em todas as suas refeições para te ajudar a manter o metabolismo mais acelerado, principalmente se você já tá com mais de 35, 40 anos. Tem que ter proteína nas suas refeições, tem que ter. Mas cuide com a qualidade dela. Se você consome whey protein, colágeno, sabe? Suplemento à base de proteína, cuide muito com a qualidade desse suplemento. Porque hoje em dia, infelizmente, assim, ó, claro, a gente vai no preço também, né? Qual que é o mais em conta, qual que é um pouco mais barato. Ou no sabor, qual que é melhor, qual que é mais gostoso. Só que, meninas, não é isso que a gente tem que ver. Se você quer investir em suplemento, invista num que realmente vai te ajudar. Porque tem suplementos por aí que tem tanto aditivo químico. O que é aditivo químico? Corantes, para dar cor para aquele suplemento. Saborizante, sabe aquele suplemento sabor churros? Sabor chocolate? Não é chocolate que tem aí, é saborizante artificial.
Na maioria, tá, gente? Tem muito suplemento bom, mas tô falando pra você ficar alerta. Aí aquele gostinho doce, nossa, esse whey parece uma sobremesa. Tem até blogueiras, né, que fazem receitas com whey. Nossa, esse whey parece uma sobremesa. Claro, tá cheio de adoçante artificial. Só que pra você que quer emagrecer, que quer baixar a pressão arterial, esse tanto de aditivo químico acaba que gera mais inflamação no seu corpo, né? Então não vai te ajudar. Então tome cuidado. Se você quiser consumir a proteína através de suplemento, você pode, mas tome cuidado com a qualidade desse suplemento. Sempre que você for escolher, olhe a lista de ingredientes, tá? Sempre, 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 tá bom? Eu posso até fazer uma live aqui falando só sobre suplemento, como escolher suplemento, como identificar se um suplemento é bom, se não é, eu posso até fazer. Porque me dói, tá? Me dói ver vocês investindo em suplementos que não vão ajudar. Vão mais prejudicar do que ajudar. Bom dia, meninas! Vamos lá para a terceira coisa que tem que ter na sua dieta se você quer baixar a pressão arterial e emagrecer. Sabe que eu falei que a pressão arterial ela aumenta por causa da contração dos vasos, que pode ocasionar por causa de peso a mais, retenção de líquidos e inflamação e por aí vai, né? Sabe uma coisa que vai te ajudar a diminuir essa contração nos vasos? Chá diurético. Bom dia, Ali. Chá diurético, gente. Se você tem gente que tem pressão alta e tem medo de tomar chá. Eu não sei até hoje, eu não sei de onde que veio esse medo dos chás para quem tem pressão alta, sabia? Não sei. Sempre quando eu falo de algum chá aqui, a mulherada começa a colocar, pra quem tem pressão alta, pode? Gente, pode. Chá diurético, chá de casca de abacaxi, chá de cavalinha, chá de dente de leão, chá de hibisco, chá verde, pode tomar pra você que tem pressão alta, tá? Claro que você não precisa tomar 2 litros de chá, você pode tomar 2 xícaras ao dia, já é suficiente. Mas, chá diurético tem que estar na sua dieta se você quer baixar a pressão e emagrecer. Pode comer brócolis, sim. Pode comer brócolis, não tem problema. Eu até falei, eu falei antes do brócolis, tá? Pode consumir, não tem problema nenhum. Então você vai fazer o quê? Você pode botar ali no meio da manhã uma xícara de chá diurético e no meio da tarde outra xícara. Fechou? Entendeu? Você vai consumir 2 xícaras no seu dia. Isso, gente, sabe que às vezes as pessoas elas subestimam as pequenas coisas que a gente faz. Por exemplo, talvez uma pessoa entrou aqui na live, começou a me ouvir, e aí ouviu eu falar das verduras lá, né? Que é a primeira coisa que eu falei pra você. Aí essa pessoa deve ter pensado assim, isso aí não vai ajudar em nada. Pã, saiu da live, né? Por quê? Porque a pessoa, ela acha que existe uma pílula mágica que vai resolver todos os problemas da vida dela. Esse tipo de pessoa que pensa dessa forma, ela subestima as pequenas coisas que a gente pode fazer ao longo do dia e que vão gerar o resultado. Entende? Meninas, ao longo do dia, o resultado do seu emagrecimento e da sua saúde é o que você faz ao longo do tempo. Se você tá com pressão alta, essa pressão alta, ela não elevou de uma hora para outra. Essa pressão, ela se elevou de, às vezes, anos de alimentação ruim, anos inflamando o seu corpo, anos estocando gordura, entende? Então não foi de uma hora para outra que a sua pressão elevou. Não foi. Assim como não vai ser de uma hora para outra que a sua pressão vai baixar. Não vai ser de uma coisa que você vai fazer. Não foi uma coisa que você fez que a sua pressão aumentou. Assim como não vai ser uma coisa que você vai fazer que a sua pressão vai baixar. Agora, você fazendo isso que eu te falei, das verduras, aí você começa a melhorar a qualidade da proteína que você consome. Aí você começa a incluir chá diurético no seu dia. Gente, vocês estão no dia ajudando o corpo de vocês um pouquinho mais a cada dia. Quando você tá com o seu quarto, vamos pegar o exemplo do seu quarto, tá? Ou um carro. Você tá com o seu carro, ele tá
com batida na frente, ele tá com o pneu furado, ele tá com a marcha que não tá funcionando direito. O que você faz? Você vai lá e dá um banho com um sabão específico no carro e deu tudo resolve? Não. Você vai lá arrumar o pneu primeiro, aí você vai no mecânico para arrumar a marcha, aí você, entende? Você vai fazer pequenas coisas que, pum, o carro ficou novo, entendeu? A mesma coisa acontece aqui com o nosso corpo. São pequenas coisas que você vai fazer no seu dia, mas constantemente, que vai gerar o resultado de baixar a sua pressão e te fazer emagrecer, queimar gordura. Então, tudo isso que eu te falei, um dia você vai fazer, você não vai ver resultado. 2 dias talvez você vai desinchar, mas não vai ver resultado significativo na pressão. Agora faça isso tudo por 10, 15 dias. 1 mês, 2 meses, leve isso pra sua vida. Pra você ver daqui 1 ano como você vai estar. Entende? Então, essa questão do chá diurético, você não vai tomar e pum, a pressão baixar. É uma consequência de dias fazendo isso. Outra coisa, 4ª coisa que tem que ter na sua dieta, se você quer baixar a pressão e se você quer emagrecer. Se você quer baixar a pressão, a gente tem que diminuir a inflamação, né? Não tem como baixar a pressão com o corpo muito inflamado. Se você quer diminuir a inflamação, a primeira coisa que a gente tem que fazer é fazer o seu intestino funcionar. Não tem como você não ficar inflamada se o seu intestino estiver preso. Esses dias eu estava falando com uma aluna do Mais Magra e eu falei assim, e aí, como foi seu intestino essa semana? Porque ela tinha problema com o intestino bem preguiçoso. Dara, meu intestino essa semana tá funcionou todo dia. E pra ela, assim, ó, é tipo um milagre, né? Todo dia. E aí eu falei pra ela assim, e o peso? Eu não me pesei, mas as roupas já estão mais folgadas. Ela disse, disposição maior, sono melhor. Por quê? Porque desinflamou. Entendeu? O corpo desinflama quando o nosso intestino funciona. Porque tudo que tá no nosso intestino, gente, são restos alimentares. É lixo que deveria ir embora pelo cocô. Quando você joga no lixo as cascas que sobra lixo mesmo, plástico e tal, você bota pra fora, né? Tem que botar lá pro lixeiro passar e recolher, senão fica um fedor, começa a dar bicho. Mesma coisa acontece no nosso corpo. As bactérias do intestino com restos alimentares ali presos, que deveria ser eliminado, as bactérias do intestino fazem a festa. Inflamação, excesso de gases, estufamento, estômago alto, entendeu? Ansiedade, hormônios que começam a desequilibrar. Então vira tudo uma bagunça. Inflamada, você vai ficar inflamada. E aí, se você fica inflamada, não tem como você baixar a pressão. Então, o que a gente pode fazer? O que a gente pode incluir na dieta para ajudar o intestino a funcionar e, como consequência, diminuir essa inflamação? Alimentos com mais fibras na composição. Então, por exemplo, fibra não é salada, tá? Gente, tem gente que fala assim, mas eu como um monte de alface, fruta, e meu intestino não funciona. Isso não vai fazer o intestino funcionar mesmo. Tem gente até que fala, quando eu como mamão, meu intestino funciona. Eu falo, não é o mamão. Não é o mamão. Olha só, presta atenção aqui comigo, tá? O que tem fibra que você tem que cuidar para ter na sua alimentação? Gente, o Josué tá aqui. Meu Deus. Ele tá on fire. Meninas, o que tem que ter na alimentação? Feijão, lentilha, grão de bico. O que você quiser, desses 3. Ervilha, milho. Pra você que come cuscuz, pode comer. Aveia é perfeito pro intestino. Só que não é assim, ó, uma colherinha de aveia. Umas 2, 3, 4 colheres de aveia ao longo do dia, tá? Então você pode fazer preparações. Ao invés de comer uma tapioca no café da manhã, coma uma panqueca com aveia. Entende? Quer comer um mamão? Coma, mas coloque aveia junto, então, com mamão. Batata doce. Já falei o milho, né? Tanto espiga de milho quanto farinha de milho, fubá, o que você quiser.
Ajuda muito a fazer o intestino funcionar. Esses dias uma outra aluna, tá? Do Mais Magra, falou assim, Dara, o meu intestino deu uma travada ontem e hoje. O que pode ser? Daí eu falei, daí lá no Mais Magra, elas têm um cardápio pra seguir, né? Vários cardápios, cada semana é um cardápio diferente. Mas aí, elas podem fazer a substituição. Então, tem lá no cardápio arroz e feijão, eu quero comer um macarrão. Não tem problema, você substitui lá, tem lá a porção pra você substituir, tá tudo certo, né? Porque tem que comer o que gosta e tem que comer o que tem em casa. Aí, só que daí o que eu perguntei pra ela? Tem o carro do picolé, gente, passando vendendo picolé. Aí o que eu falei pra ela? Fulana, tu fez muitas substituições essa semana? Daí ela falou, fiz. Daí eu falei, o que tu comeu hoje? Daí ela tinha comido pão branco no café da manhã, macarrão no almoço. Então foram 2 carboidratos pobres em fibra. Aí eu falei pra ela, hoje à tarde e hoje à noite, coloca fibra nas tuas refeições. E aí ela colocou, dia seguinte o intestino funcionou. Então olha só que doideira, né? Que loucura. A gente tem que ter um equilíbrio nas fibras. E fibra não vem de alface, de cenoura. Claro que tem um pouquinho, mas não é o suficiente. Então a gente tem que comer desses alimentos que eu falei pra você. Batata doce, até o aipim, feijão, grão de bico, lentilha, aveia, granola, né? Milho, tem bastante fibra na composição que vai ajudar o seu intestino a funcionar. Não precisa comer isso em todas as refeições, mas tem que ter um equilíbrio entre elas. Então, se você comeu pão branco no café da manhã, evite comer macarrão no almoço. Coma um arroz com feijão. Se você comeu macarrão no almoço, evite comer o macarrão de novo no jantar. Coma um cuscuz. Faça uma panquequinha, uma pizza de frigideira com aveia, sabe? Mantenha aí um equilíbrio para ajudar o funcionamento do seu intestino, tá? Até não sei se vocês chegaram a ver meus stories hoje. Eu postei agora há pouquinho que eu comi no lanche da manhã o biscoito que minha mãe faz. Gente, é incrível esse biscoito. Esse biscoito deveria ser o nome Biscoito Laxativo da mãe da Nutri. Porque assim, ó, esse biscoito, gente, ele tem muita fibra na composição. Muita fibra mesmo. Eu e o Rafa, a gente fala que tem que comer esse biscoito em casa, porque a gente come, o intestino funciona. Se tava travado, funciona. Ele não dá diarreia, né, gente? Não tô falando que ele é laxante, tipo, de dar diarreia. Mas ele ajuda muito o intestino a funcionar. Porque ele tem farinha de coco, farinha de linhaça, farinha de aveia, farinha de arroz integral. Então é tanta farinha com tanta fibra que além de ajudar muito na saciedade, ele também ajuda o intestino a funcionar. Quem quiser a receita desse biscoito, tá lá no meu YouTube, tá? Depois vai lá olhar que é bem bom, muito bom. E aí, a gente tem que concluir essa dieta, né? O que adianta eu estar ali fazendo um monte de coisinhas para ajudar a desinflamar o corpo, para ajudar a descontrair os vasos, para deixar o meu sangue mais fluido, para a pressão arterial baixar, né? Se ao mesmo tempo eu tô fazendo coisas que estão aumentando a minha pressão. Daí não vai adiantar nada. Então não adianta eu fazer uma coisa que ajuda e 2 que atrapalha. O que atrapalha, gente? Alimentos, pensando em alimentos, alimentação, dieta. O que atrapalha? É o açúcar? Sabia que não? Sabia que o açúcar não atrapalha? Se você incluir na refeição emagrecedora, não atrapalha. Agora, se você tá com a pressão alta, eu recomendo que você evite, sabe o quê? Alimentos processados. Sabe aqueles alimentos de pacotinho? Pode até ser fit. Evita. Evita agora para baixar sua pressão. Molho pronto. Não compra. Não compra molho pronto. Evite ao máximo. Ao invés de comprar o iogurte diet, zero light, compre o iogurte natural. Ao invés de comprar aquele pão integral lá que tá cheio de aditivo químico, compre pão francês. Ou faça uma receitinha de frigideira, sabe? Ao invés do Wrap 10, faça uma panqueca de frigideira com ovo e aveia. Melhor do que o Wrap 10. Vai te ajudar mais a baixar a pressão. Então, vamos tentar evitar, para você que tem pressão alta, principalmente, e quer emagrecer, evite ao máximo, o máximo que você puder, produtos processados. O máximo. Gente, aquele tempero, tem gente que, olha só, olha que loucura. Tem gente que acorda, aí no café da manhã,
coloca lá aquele requeijão light, naquele pão integral que não é integral, cheio de aditivo químico. Aí compra aquele queijo que também tem aditivo químico. Aí chega no almoço, come aquele feijão com aquele tempero pronto, cheio de sódio e aditivo químico. Aí coloca um molho na carne, que é aquele molho de tomate que também tem aditivo químico. Olha quanta coisa que tá aumentando a pressão. Aí no lanche da tarde vai lá e come uma barrinha de cereal ou uma bolacha fit que cheia de aditivo químico. Aí no jantar come o wrap 10 e no meio do wrap 10 coloca lá uma fatia de presunto ou peito de peru, aditivo químico. Mas eu como saudável, Nutri, mas minha pressão não baixa. Não tá comendo saudável, não. Entendeu? Não tá. Então a gente tem que cuidar com esses detalhes, gente, porque é aquilo que eu falo. A consequência de como tá o nosso corpo e de como tá a nossa saúde vem daquilo que a gente faz. Gente, eu sempre acreditei nisso. Sempre acreditei nisso. Aquilo que eu faço é que tá me deixando desse jeito. Ou aquilo que eu estou deixando de fazer. E agora, assim, com a gestação, sabe? Eu notei isso mais ainda. Mais ainda. As pessoas me falam assim, quem me vê, né? Nossa, mas você nem parece que tá grávida, te olhando de costas. Nossa, mas você tá normal, você nem nada mudou no seu corpo, só a barriga. Aí esses dias uma moça me falou, o seu pé não tá inchado, como que você conseguiu? Já tô quase parindo, né, entrando quase no 9º mês. E meu pé, gente, verão, calorão, e meu pé intacto, normal. Nossa, você, né, enfim, um monte de coisinhas assim que as pessoas me falavam. Azia, refluxo, que eu ia ter um monte de coisa. Nada, sabe? Claro, não vou negar, teve um dia, 2, assim, que quis me atacar um pouquinho a azia. Mas, sabe por quê? Porque eu tinha comido muito. Eu tinha jantado. Um dia foi um dia da formatura, que eu fui semana passada. Eu jantei super tarde. E comi coisas com mais creme de leite, sabe? Comi doce, sobremesa depois. E tarde da noite. E aí naquela noite a azia meio que quis, sabe? Bater. Mas olha só, foi consequência daquilo que eu fiz. Então, tudo, se você tá com pressão alta, é consequência daquilo que você tava comendo, tava fazendo. Tá com excesso de peso, é consequência, entende? Então, ou a gente muda o que a gente faz, ou as coisas só vão piorar. Eu, do fundo do meu coração, espero ter te ajudado aqui hoje, porque o intuito foi realmente ajudar você que tava com a pressão alta. Eu espero ter te ajudado e eu espero mais do que isso, que você saia aqui desse encontro, primeiro, sabendo que você pode baixar a sua pressão naturalmente, não precisa ficar usando medicamento pro resto da vida. E segundo, eu espero que você aplique o que você aprendeu aqui hoje. Porque não adianta só ouvir, né? Tem que aplicar. E, melhor ainda, se você vai aplicar, se fez sentido o que eu falei pra você, eu espero que você compartilhe esse encontro. Porque, gente, tem muita gente com pressão alta. E quando a gente consegue resolver o problema da pressão alta, a gente evita muitos problemas de saúde. A gente tem que compartilhar o que melhora a saúde, sabe? E não só o que piora. Então eu espero do fundo do meu coração que você compartilhe. Tem uma flechinha aqui embaixo que você consegue compartilhar esse encontro de hoje com a mulherada que tá precisando baixar a pressão. Ou até homem, pode compartilhar, não tem problema. Porque vai ajudar também. E compartilha no grupo da família, no grupo das amigas, porque sempre tem alguém com pressão alta, sempre. E tá cada vez maior esse problema, né? Então compartilha, tá? Gente, espero ter ajudado vocês um pouquinho mais. Quarta-feira a gente tem mais encontro ao vivo aqui. Um beijão, uma boa segunda-feira e uma semana linda e abençoada para todas nós. Beijos!